Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira, amanhã, Botafogo e Vitória, jogo em Salvador, rodada importante do Campeonato Brasileiro, precisamos vencer a equipe rubro-negra de Salvador. Hoje o Botafogo fez a sua última atividade antes da viagem lá no Espaço Lunier e quem apareceu foi John Textor. Essa imagem mostra como ele está bastante preocupado com que a imprensa, principalmente a bairrista paulista, vem falando sobre ele. Nossa, acho cheia que não de é a Júlia, não. Não é a viu? Júlia, não. É um casaco branco que a gente já tinha visto. Tá aí, John. Ô, Amanda. Oi, Ju, fala aí. Sensacional, né? Adorei a nova Júlia. E o boss tá aqui fazendo a festa no CT do Lunier. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil, especializada na antecipação do FGTS. De repente você tira aquela tua grana que tá precisando de uma maneira rápida e mais ágil. Procure a Mais Ágil, mas antes de fechar qualquer negócio, tire todas as suas dúvidas. E fica aqui outro recado. De repente você tá precisando ali de uma grana e essa grana você quer entender como que vai entrar, né, em relação a Mais Ágil nos seus cofres. Tire ali todas as suas dúvidas, porque a Mais Ágil é especializada, mas aquele recado que eu sempre dou aqui no canal, você só vai fechar qualquer negócio se tudo for explicado para você de uma maneira bem rápida e bem consciente. Como eu falei aqui anteriormente, John Textor esteve hoje no Espaço Lunier acompanhando o treinamento do Botafogo que aconteceu na manhã de hoje e teve ali conversa com diversos jogadores, bem tranquilo, né? Isso é bacana, você ter o dono de uma instituição indo ver um treinamento, né? Você não tem uma pessoa que tá ali deixando, largando, porque se você pega a maioria dos donos de clubes, cara, os caras simplesmente nanam e andam para o que está acontecendo no dia a dia. O Textor não. Ele faz questão de ir aos jogos, de depois dos jogos ir ao campo cumprimentando os jogadores, seja numa vitória ou seja numa derrota. Ele já teve no estádio Newton Santos, pegando o nosso clube como exemplo, em relação a derrotas. E foi no campo ali dar abraço nos jogadores, mostrando que ele estava presente. E isso é importantíssimo, né? Você ter um dono tendo essa presença mais significativa, tendo esse encontro com os atletas. E no meu entender, no meu ponto de vista, isso faz com que os jogadores sintam-se tranquilos com ele, né? Ele teve uma conversa com o Thiago Almada, que ele até mesmo levou na sua casa lá em Bahamas, conversou bem proximamente ali com diversos jogadores do elenco, não apenas com os famosos, com os medalhões. Essa aproximação acho que mostra como que o Textor trata o Botafogo, né? Como que ele vê o Botafogo, como que ele sente que é o Botafogo em sua vida. Isso é muito legal. É muito legal da gente ter hoje um dono que é muito mais do que um dono. É um cara que se preocupa com o clube, né? Ele poderia muito bem colocar aquilo que foi tratado com ele nas cláusulas contratuais e não se preocupar de pensar um pouco a mais, né? Quando a gente vê alguns adversários falando, algumas pessoas da imprensa, ele tá usando o Botafogo para isso, para aquilo, para aquilo. Cara, se ele quisesse usar o Botafogo para isso, para aquilo, ele estaria fazendo apenas o mínimo contratual que ele tem no contrato com o Botafogo associativo. E não, o Textor tá fazendo muito mais, até mesmo financeiramente. Ele coloca muito mais grana do que é pedido pelo seu contrato com o clube. Isso mostra que ele quer fazer do Botafogo, cada dia que passa, um clube mais vitorioso. E é importante para a holding ter um Botafogo forte, um Lyon forte, que ele consiga vender a sua parte no Crystal Palace e ter uma outra equipe também no futebol inglês, para a holding ser mais forte. Se a gente tem uma holding hoje que consegue comprar jogadores, consegue circular uma grana, isso é muito importante para o crescimento de todas as equipes. Por isso que eu torço bem para que o Lyon faça uma boa temporada francesa, para que ele venda o Crystal Palace, como eu falei anteriormente, pegue uma outra equipe que possa sonhar também a respeito de conquistas na Inglaterra, e assim vai, né? O Molenbeek volte para a Série A belga e que todos os clubes se deem bem em relação a isso. Mas Textor está no Brasil, com certeza. Tratando-se de Botafogo, terá algumas reuniões importantes, reuniões presenciais. Vou apurar para ver se ele vai ou não para Salvador acompanhar a partida do Botafogo. Provavelmente, se ele for, não vai hoje, né? Deve ir amanhã, dia do jogo, para ver a partida às 21h30 lá no estádio do Barradão. Textor no Brasil, com certeza vai tentar ver uma partida do nosso clube. Mas é isso, gente.
empresário norte-americano, está entre nós. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TE é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Queridões, queridonas, o Diogo Dantas, blogueiro do jornal O Globo, trouxe uma informação. O Botafogo acompanha, mas ainda não fez uma proposta ao Rodrigo Caetano, que foi o diretor de futebol do Atlético Mineiro, que ganhou vários títulos com a equipe mineira recentemente, trabalhou diretamente com o Alessandro Brito, né, o head scout do Botafogo. Os dois trabalharam durante muito tempo na equipe do Galo. Ele, que se não me engano, foi o Rodrigo Caetano que levou o Brito, que hoje é um diretor de futebol tampão, se é que a gente pode colocar assim. E o Rodrigo Caetano é uma das águias do futebol brasileiro, né? Um cara, mas não é tipo Alexandre Matos, que esteve no Vasco. Ele é um cara mais low profile também, não é um daqueles caras que faz coisas extraordinárias que acabam quebrando o clube. Não, o Rodrigo Caetano tem um bom retrospecto em outras equipes, mas ainda não teve nenhuma proposta para esse profissional, que o Botafogo observa as situações dele, né? Observa como que estão os pontos junto à CBF. Ele acabou, junto com todos ali, tendo esse momento de instabilidade com a seleção canarinho, com a eliminação precoce na Copa América. E agora a gente vai entender o que vai acontecer com o Rodrigo Caetano em relação à CBF, se ele vai ser desligado ou não. A tendência é que não seja, né? Acho que a CBF não vai desligar ninguém durante um tempo. Ele estava no Atlético, saiu do Atlético, foi para a CBF e agora está ali. Mas o Botafogo, segundo o Diogo Dantas, está observando o que pode acontecer ou não com o Rodrigo Caetano, que recentemente esteve no Botafogo. Um filho dele é atacante da base, foi colocado ali nas divisões de base do Botafogo. Ele foi conhecer as estruturas do nosso clube, esteve até mesmo com o Alessandro Brito, como eu pude colocar aqui para vocês em uma foto. Para a gente encerrar aqui o nosso vídeo do horário do almoço, causou estranheza na CPI do futebol, principalmente pelo Carlos Portinho e até mesmo o Jorge Cajuru. Eles estranharam, né, o tempo que o Mauro Marcelo deu para uma possível punição para o John Textor, né, de 6 anos e 2 milhões de reais. Segundo o Portinho, esse valor é exorbitante, né, valor de 2 milhões, e também o período. Até o Cajuru, ele falou que teve uma conversa nas internas com um dos membros do STJD que foram participar de uma das sessões lá na Câmara, e eles haviam conversado e falado, né, que o máximo de punição que o Textor poderia tomar seria de 2 meses, 60 dias. E eles se assustaram, né, com essa punição de 6 anos. 6 anos é muito tempo, né? Você não teve nada semelhante a isso no futebol brasileiro, ainda mais uma pessoa que só denunciou. Uma pessoa que só falou, né? O Textor não manipulou resultados. Se o Textor tivesse manipulado resultados, tivesse feito alguma coisa errada, aí você poderia defender até mesmo uma saída dele do futebol brasileiro. Mas ele não fez nada, né? Ele só denunciou. Denúncia, apresentou ali algumas questões que pudessem ser avaliadas. E lembrando, vejam hoje o nosso giro de notícias, que porque eu trago mais detalhes, é que o julgamento que ele teria hoje foi adiado. Então, o Textor está no Brasil, já estava com a sua viagem marcada, mas não vai participar de nenhum julgamento no STJD. Mas causa estranheza mesmo, né? Estranho. Bem estranho. No mínimo estranho você ter tudo isso que aconteceu, né? Mas volto, com certeza, no final da nossa tarde, início da nossa noite, com o nosso Noite Alvinegra, trazendo detalhes em relação a Botafogo e Vitória. Provável time, como que a gente pode se comportar. Amanhã tem pré-jogo, tem muitos conteúdos aqui pra vocês. Beijos, meus amigos, beijos, minhas amigas. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo junto sempre.